Eu queria estar nessa tribuna agora falando da situação lamentável que nós temos em relação à retirada de direitos do povo trabalhador, do povo brasileiro, que cada vez mais está se aprofundando, senador Paim. Agora recomeçaram com a reforma da Previdência e parece que estão vorazes para aprovar a reforma da Previdência, não bastasse já a aprovação da reforma trabalhista. Mas eu não posso falar desses assuntos, desses roubos efetivos que fazem ao povo brasileiro, sem antes tocar num assunto que me diz respeito e que está hoje nos jornais e que eu devo aos meus eleitores e principalmente ao meu partido, à minha militância, uma explicação e um esclarecimento, que é sobre um relatório que a Polícia Federal soltou em relação a uma investigação de doação de campanha para a minha campanha via Caixa 2 da empresa Odebrecht. Eu queria começar com uma preliminar. A Polícia Federal soltou um release para divulgar esse relatório, um release para a imprensa, falando que encontrou indícios de que eu recebi realmente dinheiro ilegal. Tanto eu como meu marido e algumas outras pessoas estávamos em conluio para receber um dinheiro ilegal e mandou isso, remeteu isso a juízo para ser investigado. Eu pergunto por que a Polícia Federal soltou um release disso? Eu tenho que ter o direito de me defender, de me contrapor ao que eles fizeram e falaram. Lá na Polícia Federal não é o local. Então, eu vou me contrapor e vou me defender no judiciário, e aí vou mostrar a minha inocência, mas aí já é tarde, porque ao soltar o release e ao falar taxativamente que eu pratiquei determinados crimes, já me acusaram e já me condenaram. É muito ruim essa prática e ela tem sido persistente com a Polícia Federal. A Polícia Federal faz inquérito, investiga, não fica divulgando. Aliás, a mesma coisa com as delações que vazam. E no afã de divulgar rapidamente isso, porque eu devo estar incomodando muito, disseram que era para a minha campanha de Senado de 2014. Ora, senador Paim, eu não fui candidata ao Senado em 2014, fui candidata ao Senado em 2010. Então, o release já começa errado por aí. E eu quero deixar claro aqui que esse inquérito trata, como trata de várias outras pessoas, quando saiu a delação da Odebrecht, senhores lembram, saiu uma lista de mais de 200 nomes. Agora, eu fico impressionada por que o meu sempre é o primeiro. Por que sai primeiro a investigação em relação às acusações que me fazem. E aí é claramente parecido com as outras acusações de que seria a Caixa 2 de campanha, mas a doutora delegada insiste em concluir que eu pratiquei crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque para haver corrupção tem que ter pedido de dinheiro e em troca do pedido tem que ter sido oferecida uma vantagem indevida à pessoa que vai me dar dinheiro. Ora, em todo o processo, não tem uma fala minha com nenhum ser ligado ao Odebrecht. Eu nunca falei com eles sobre dinheiro para a campanha, nunca pedi dinheiro para a campanha. E nunca também dei a eles qualquer vantagem indevida, seja quando eu estava e estou ocupando o meu cargo de mandato do Senado, seja quando era chefe da Casa Civil. Aliás, isso resta claro. Pergunto, o senhor teve contato com a senadora? Não. A senadora lhe pediu ou lhe proporcionou algum benefício? Não. É uma coisa absurda, mas estão me acusando de corrupção passiva. Então, falta o fato. Aí não fosse pouco isso, estão me acusando também de que eu fiz lavagem de dinheiro. Ora, para lavar dinheiro, você tem que receber o dinheiro ilegal e lavar por algum canal legal. Como eles estão dizendo que foi Caixa 2, que me fizeram a doação fora daquilo que manda a lei eleitoral, não pode ser lavagem. Como é que eu vou fazer a lavagem de um dinheiro ilícito por uma forma ilícita? Ilícito continua. Então, não tem cabimento esse tipo de acusação. E eles estão acusando também meu marido, Paulo Bernardo, de que ele teria pedido o dinheiro. Não fui eu, ele teria pedido. Mas eles não sabem bem se ele pediu diretamente ao Odebrecht, ou se ele pediu através do Palocci, ou se ele pediu através do Edinho. Porque toda a minha relação de campanha foi com o partido em 2014, foi ao partido que eu pedi os recursos. Então, eles não sabem dizer isso, mas eles fazem isso porque eles querem dizer que esse dinheiro doado em 2014 foi resultado da liberação de um empréstimo que o Paulo Bernardo fez para o BNDES em 2009.
para o BNDES liberar para a Odebrecht. Ora, o Ministério do Planejamento não tem ascendência sobre o BNDES. Quem tem é o MIDI, que é o Ministério da Indústria e do Comércio. E segundo, se era um dinheiro liberado em 2009, não seria mais lógico, então, que eles me passassem esse dinheiro na campanha de 2010, naquela que eu disputei o Senado e me elegi senadora? Iam esperar até 2014 para me passar o dinheiro? É uma loucura o tipo de acusação e dilação que fazem. É um relatório de 70 páginas, cheio de rococó, citações de outros processos para tentar me incriminar. E o pior que isso, acusam também o Paulo sem ter ouvido ele no inquérito. Me ouviram, eu relatei como foi minha campanha de 2014, quem eram as pessoas que estavam comigo, e acusam ele e ele não foi ouvido no inquérito. É cerceamento de defesa, pelo menos do primeiro passo da defesa. Então, eu quero lamentar isso. De novo, é tudo baseado em informações incompletas do Marcelo Odebrecht e de outros delatores, em planilhas que eles forneceram e não no sistema que eles disseram que existe na empresa, porque a Polícia Federal não teve acesso. São vários citados no processo e, como disse aqui, vou dizer novamente, eu sempre saio em primeiro lugar. É óbvio que eu acho que isso acompanha uma criminalização do PT e do próprio presidente Lula. Porque eu não posso deixar de lembrar aqui que o assessor do Temer pega com uma mala de dinheiro. Oi, gente, quero saber onde é que está a mala de dinheiro, do dinheiro que estão me acusando. Mas o assessor do Temer pega com uma mala de dinheiro, está liberado. Os outros assessores dele também estão liberados. O Vacari, que é o tesoureiro do PT, que foi inocentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está preso. Eu queria entender qual é a lógica. O Temer foi pego numa gravação no Palácio do Jaburu, gente, falando que estava negociando favores para o Eduardo Cunha, falando que estava tentando mediar e contemplar, minimizar a própria Lava Jato. E a Câmara acabou, a mesma Câmara que tirou a Dilma, que não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade, acabou por inocentá-lo. Essa semana, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu uma declaração pavorosa. O que disse o magistrado? Disse o seguinte: eu não li o processo do Lula, mas eu concordo com a sentença do Moro. Ela é irretocável. Como é isso? Não leu o processo, não conhece e concorda com uma sentença que todo mundo, o mundo jurídico está dizendo que não tem base jurídica? Então, eu só posso ter esse relatório nessa circunstância, nessa conjuntura, com esse tipo de acusação e ilações que estão fazendo, como também uma consequência desse processo que é de desconstrução do presidente Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores. E que, para mim, não tem outro objetivo que não tentar impedir o PT de disputar as eleições de 2018, já que não conseguem tirar na urna. Porque, de fato, senador Requião, o que nós estamos vendo nesse país, o roubo maior que nós estamos vendo nesse país é o roubo contra o direito do povo brasileiro, é o roubo contra a dignidade do povo brasileiro. As pessoas voltaram a passar fome no Brasil, as pessoas estão passando dificuldades, nós temos um nível de desemprego imenso. E não adianta vir aqui à base do governo e dizer assim, isso foi legado dos governos do PT. Não foi, não. O governo do PT não deu esse legado. Nós colocamos 22 milhões de empregos formais. Quando a Dilma estava na presidência, mesmo sob forte ataque, nós tínhamos os direitos sociais dos mais pobres protegidos. Nós não mandamos para cá uma reforma trabalhista para dar meia hora de almoço para o trabalhador, para colocar a mulher grávida e a mulher lactante em lugar insalubre para trabalhar, para desmontar a justiça do trabalho. Nós não mandamos para esse Congresso Nacional uma reforma da Previdência que retira os direitos dos trabalhadores rurais que não vão poder mais ter aposentadoria especial. Nós não estamos tirando o direito dos trabalhadores. Nós não fizemos um governo para honrar o capital financeiro e acabar com os direitos do povo. Então, é bom ficar claro que o que está acontecendo nesse país é um absurdo. É o retrocesso do retrocesso. Aonde nós vamos parar? E o que mais me escandaliza é que o judiciário, o poder judicante desse país, está sendo um braço operativo desse desmonte. Porque ao ter comportamento seletivo como tem, ao julgar uns ou a ir atrás de uns com mais rigor do que de outros, é isso que acontece. Porque essa semana liberaram 3 inquéritos que estavam também no mesmo processo da Lava Jato, por questão de idade dos senadores.
Então, o senador mais velho não é sequer investigado. Já há umas 2 semanas também, de 2 senadores do PMDB, de um senador atual e de um ex-senador também. Então, eu fico perguntando, qual é o peso, qual é a medida? Às vezes me parece que há um conluio, um complô da classe dominante, da elite do serviço público representado por esse estamento judicial contra o povo brasileiro. Não, ninguém pode mexer no dinheiro do orçamento. O dinheiro do orçamento é para o sistema financeiro e para os altos salários públicos. Para os altos salários, para aqueles que ganham muito, que ganham acima do teto. Porque ganham acima do teto e querem se aposentar acima do teto. Agora, nisso, a reforma da Previdência não vai mexer. Não vai mexer com a aposentadoria de juiz, não vai mexer com a aposentadoria de Ministério Público, não vai mexer com a aposentadoria da Polícia Federal, não vai mexer com a aposentadoria das carreiras de Estado, não vai mexer. Não vai mexer com a aposentadoria de funcionalismo de alto coturno, isso tudo fica como está. Agora, dos pobres tem que tirar, porque pobre pesa muito no orçamento. O que pesam os salários, por exemplo, dos servidores públicos brasileiros na totalidade, principalmente aqueles do andar de cima, sendo 100 mil servidores, é mais do que paga-se em aposentadorias do Sistema Geral de Previdência Social nesse país. Está tudo invertido, está tudo invertido. E é esse Estado policialesco que também vai para cima dos pobres. É esse Estado policialesco que mata os jovens negros, que diz que os jovens negros são os que não só consomem drogas, mas traficam. Mas esse Estado policialesco livra o filho da desembargadora que é pego com quilos de cocaína. É isso que nós estamos vendo, e isso se reproduz na política. Aqueles que defendem a maioria do povo estão sendo mais perseguidos. Não tenho problema nenhum de ser investigada. Eu tenho vida pública, tenho que dar satisfação ao meu eleitorado e ao povo. E está certo investigarem. Agora, assim não. Desse jeito, não. Desse jeito, eu não posso admitir. Ou faz a coisa para todo mundo igual, ou vão parar de brincadeira. Porque isso está reproduzindo o preconceito que nós temos no Estado brasileiro contra a maioria do povo, que é o povo pobre desse país. Então, senador Paim, é lamentável, realmente lamentável o que a gente assiste no Brasil. E eu quero avisar aqui, dessa tribuna, que nós vamos brigar muito, muito, para que esses direitos que foram retirados voltem e para que não tenha retrocessos na Previdência Social. Eu não tenho medo, não. Podem soltar relatório da Polícia Federal, podem tentar fazer inquérito, não tenho medo. A minha consciência é absolutamente tranquila, absolutamente tranquila. Eu não fiz nada de errado, nada de errado. E na campanha eleitoral, utilizamos a regra que era para todos. Então, não fiz nada de errado. Agora, não tentem querer me calar desse jeito contra a luta que nós fazemos aqui em defesa dos trabalhadores. Não tentem, eu não tenho medo. Não tenho medo da comissão de ética aqui, não tenho medo de senador que grita e bate na mesa. Não tenho medo, gente. Esqueçam. Medo é uma palavra que não consta no meu dicionário. Não consta. Porque eu vou lutar pelo povo brasileiro. Eu vim aqui para isso. Eu me formei na esquerda, eu milito desde jovem, no movimento estudantil, defendendo quem mais precisa. E é por isso que eu estou aqui. E nós vamos continuar defendendo. Eu, o PT, os senadores progressistas, os senadores do campo popular, não vamos nos baixar, não vamos nos curvar, vamos defender. E essa reforma da Previdência, que é uma excrescência, não pode vingar, não pode acontecer, porque aí sim nós vamos matar o nosso povo. Aí nós vamos tirar o mínimo de proteção social, um primeiro degrauzinho de proteção social. É uma loucura como o Estado brasileiro, como a sociedade brasileira formada, com essa ideia de exclusão, pode ser tão mansa para ver as pessoas sofrendo e não reagir. O Brasil foi descoberto e, ao ser descoberto, não tivemos aqui um projeto de nação, mas exploração rápida, cada vez mais rápida para retirar as nossas riquezas e levar para fora. Ninguém se preocupou em formar uma nação. Depois nós tivemos 3 séculos de escravidão nesse país, aonde o outro não era sujeito de direito, não era ser humano, era objeto. 3 séculos. É muita coisa, gente. 3 séculos de latifúndio improdutivo, de concentração de terra. 3 séculos de exploração da monocultura brasileira. E depois disso, nos inserimos no capitalismo mundial de forma dependente e fraca.
E o Estado brasileiro se formou em cima dessa desigualdade. Ele servia para empregar os filhos dos barões, dos senhores feudais, de parte da nobreza brasileira, que ia fazer curso, principalmente de direito na Europa, e quando voltava, tinha que ser empregado, a coroa pagava. Por isso a gente tem essa casta no serviço público. Por isso que nós temos essa burocracia estatal, que ganha muito e acha que está correto, e que fica brava e revoltada contra um Bolsa Família, que dá R$180 para uma família pobre. Porque essa cabeça é a cabeça da exclusão, é a cabeça da desigualdade. Isso está entranhado no Estado brasileiro. Por isso que quando você consegue fazer uma coisinha diferente, senador Requião, a reação é violenta. É violenta. Foi assim com Getúlio. Foi assim antes de 64 e está sendo assim agora. Veja, nós subimos um degrau, gente, é muito pouquinho. Um degrau que foi combater a fome nesse país. A classe dominante, o establishment já não aguentou, já achou que isso é demais. Onde já se viu? Se passa fome é porque é vagabundo, não trabalha. Eles não têm capacidade de olhar se as pessoas têm as mesmas oportunidades. Se o filho do pobre, inclusive, come bem para poder estudar bem e ter oportunidade de ter bom trabalho. É claro que não. Mas isso é demais para eles. Pobre andar de avião, então, é uma ousadia. E foi por isso que reagiram. Para acabar com qualquer benefício aos mais pobres pelo Estado brasileiro. Estado brasileiro é para pagar serviço e dívida, é para pagar a dívida de ruralista que não pagou o banco, mas também pagar a dívida de banco com a União, é para pagar alto salário, é para isso que serve o Estado brasileiro, porque foi criado assim, foi criado com essa concepção. Portanto, a nossa luta é longa. A jornada é árdua. E muitas vezes, senador Paim, a gente pode não ganhar todas. Mas nós não vamos desistir, não. Não pensem vocês que nós vamos desistir. Nós sabemos fazer corrida de longo alcance. Nós não nos cansamos, não. Nós vamos resistir. Assim como nós fizemos para chegar ao governo em 2003 e conseguimos mostrar para esse país que é possível fazer um pouco de justiça social. E eles levaram 4 mandatos para nos tirar. Tiveram que tirar num golpe, porque senão não tirava. Nós vamos recuperar. Recuperar e mostrar para o Brasil que é possível fazer justiça social, sim, que mais gente cabe no orçamento brasileiro, que não é só a elite, os 20% mais ricos, a classe média alta que cabe no orçamento brasileiro. Não é não. Pobre tem que caber, trabalhador também. E nós vamos lutar ferozmente aqui para que a previdência social não recrudesça, para que a gente não perca esses direitos. Eu sei que falo isso em nome da bancada do PT, do presidente Lula e de muitos companheiros aqui, progressistas, que sempre estiveram ao lado do povo brasileiro. Muito obrigada.